Meus irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 9. Vamos ler todo este capítulo. Para que possamos fazer uma ligação da mensagem anterior com esta, para que possamos prosseguir. Porque este capítulo 9 do livro de Apocalipse é um dos capítulos que contém algumas informações que requer de nós um exame muito cuidadoso. Então, vamos fazer toda a leitura, é a quinta trombeta. Alguns pontos eu vou mencionar para que os irmãos entendam que nós já passamos por isso, e depois prosseguir a partir daquilo que, tendo como base aquilo que nós já vimos. Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Esse versículo primeiro, foi um versículo que nós examinamos. E se os irmãos recordarem, aqueles que estavam aqui, nós fizemos a leitura do versículo 3 do capítulo 8, que fala sobre os três ais, né? Então eu olhei, eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo em grande voz: ai, ai, ai. Então são três ais. Aí aqui nós temos o primeiro. Então a quinta trombeta é o primeiro ai. Nesse versículo primeiro aqui, do capítulo 9, essa frase, uma estrela caída do céu. Nesse ponto nós examinamos o seguinte: primeiro, a palavra caída aqui está no passado. O termo estrela, nós vimos no livro de Apocalipse que tem uma conotação genérica. É um termo que tem vários significados dentro do livro de Apocalipse. Porém, quando nós examinamos Isaías capítulo 14, o versículo 12 e o versículo 15, nós temos a informação clara que essa estrela caída, quer dizer, a estrela que já caiu, essa estrela caída é o próprio Satanás. E diz assim: e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Meus irmãos e irmãs, um ponto muito importante que foi colocado, e preciso que todos vocês recordem disso, lembrem-se disso, que foi colocado na mensagem anterior, é que Satanás, escute isso com muito cuidado, Satanás, ele mesmo, como pessoa, ele nunca esteve na esfera da terra, nunca. Desde que ele caiu, se vocês examinarem, eu gostaria que vocês anotassem isto, examinassem isto. Isaías capítulo 14, versículos 12 e 15, vai nos dizer que ele está ali no poço do abismo, ele foi destronizado para esse lugar. Aí muitas pessoas argumentam o seguinte: irmão, é impossível que isso seja verdade. E vamos citar 3 exemplos clássicos disso. Os 3 argumentos que eu, pessoalmente, não vejo que eles são suficientes para nos fazer entender. E eu não estou, irmãos, forçando a interpretação de texto algum. E a razão por que eu cito isso é para mostrar a questão delicada do tempo final. Então, deixe-me colocar isso com cuidado. Por quê? Eu não creio. Então, vamos lá. Um texto que pode contra-argumentar é Gênesis capítulo 3, nós temos ali a queda do homem, e vemos que Satanás, na figura da serpente, ou prefigurado por essa serpente, ou descrito de maneira figurativa pela serpente, está ali. Amados irmãos, vamos entender bem isto. Esse é o primeiro argumento que muitos podem usar para dizer que o que eu estou dizendo não é verdade. Eu não vejo que isso é suficiente. Por quê? Porque Satanás ele tem um reino de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade, atuando nas regiões celestes. E aqui nós não podemos usar este
como um argumento fundamental, porque a figura da serpente aqui, a descrição dela, pode ser um dos emissários dele. A palavra diabo, como a palavra Satanás, descreve mais da sua personalidade, da sua astúcia, da sua natureza e do seu caráter do que da sua própria pessoa. Vamos para o argumento 2. Eu vou falar rapidamente, porque isso foi exposto no estudo passado. Capítulo 1 do livro de Jó. Quando os filhos de Deus compareceram diante de Deus e veio Satanás no meio deles. Ali fala Satanás. A palavra ali é adversário no hebraico. Adversário. E por que eu não posso aceitar que esse argumento também seja fundamental para isso? Porque o livro de Jó é um livro poético, a descrição dele é poética. Nós sabemos que aqueles fatos aconteceram, mas não sabemos como. Esse como aqui eu quero que vocês entendam como letras garrafais. Como disso, nós não sabemos. É uma descrição de maneira poética do que aconteceu, mas o como. Então isso também para mim não serve de base. Foi exposto com detalhes no estudo anterior. O terceiro está em Mateus capítulo 4, na tentação do nosso Senhor. Podemos contra-argumentar ali que também Satanás estava ali falando com o nosso Senhor. Também, da mesma maneira, irmãos e irmãs, eu não vejo argumento suficiente para crer nisso. Não vejo de maneira alguma. Repito mais uma vez, não estou fazendo forçação de textos para criar aqui um ensino, algum pensamento, de forma alguma. Deixe-me colocar de maneira prática isso, reflita. A primeira e clara demonstração da ação de Satanás na Bíblia está em Isaías capítulo 14. A primeira clara demonstração. Ele era um anjo de tal poder, de tal formosura, que ele conseguiu, na eternidade de Deus, enganar 1/3 dos anjos. Ele, Satanás, Lúcifer, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. O poder dele, o poder de Satanás, como um anjo, ou como um anjo criado como foi, para o propósito qual ele foi criado, temos que pensar em alguma coisa grande. E em 2 lugares, aqui eu quero prosseguir no meu argumento. Em 2 lugares aqui em Apocalipse, vai falar que ele vai ser solto por pouco tempo. O primeiro está aqui no capítulo 9. Diz que por 5 meses, ele vai vir. Essa estrela caída vai vir. E anjos do inferno, como gafanhotos, é uma visão pictórica, figurativa, vão atormentar todos aqueles que não tiverem o selo de Deus por 5 meses. Você vê que Deus, ele limita as ações de Satanás e também o tempo de Satanás para agir. Esse é um deles. E o segundo está em Apocalipse capítulo 20, naquela insurreição global no final do milênio. Veja bem, a primeira vez a Bíblia diz que ele foi lançado para as profundezas da terra. Isaías capítulo 14, versículo 12, versículo 15. E depois, você vai ver que no início do milênio, ele volta a ser aprisionado num abismo. Ele tem que ser aprisionado. E depois, no final do milênio, ele será solto. Também, no limitado espaço de tempo, ele será solto. E você veja que da mesma forma que ele enganou 1/3 dos anjos diante de Deus, foram enganados por ele. Tamanho poder que ele tem. O poder de engano de Satanás é um poder terrível. O que nós temos hoje são as ações dos seus principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Mas naquele tempo, que é esse aqui da 5ª trombeta, ele estará aqui governando esses anjos que virão do poço, das profundezas do abismo. E no final do milênio, quando Cristo estabeleceu o seu reino durante todo aquele período de milênio, reino de paz, seu governo de maneira expressa, aqui nesta terra. Aí no final a Bíblia diz que Satanás será solto desse abismo.
E ele voltará, e ele vai enganar novamente as nações. Imagine como as nações serão enganadas, na mesma esfera, no mesmo ambiente que os anjos foram enganados na eternidade. Porque os anjos foram enganados debaixo de um reino de eterna paz, de eterna glória. Assim também, naquele reino de Cristo, de eterna paz, de eterna glória, Satanás virá novamente, e ele terá um espaço limitado de tempo, e ele enganará as nações contra Cristo. Dá para pensar ou não, irmãos? Por favor, dá ou não dá para pensar? Se em pouco tempo ele consegue fazer isso, imagine se ele estivesse aqui, ele mesmo, 2000 anos. Aí você pode dizer assim, irmão, mas olhe bem, olha esses 2000 anos, tá? Mas esses 2000 anos que nós estamos falando aqui, não estou falando desde a criação do homem, só em 2000 anos. Você pode imaginar que Satanás pessoalmente está aqui? Sim, olha o engano. Mas só que nesses 2000 anos nós não temos a esfera de glória que os anjos tinham na eternidade. E nem o que as nações terão naquele tempo do governo de Cristo sobre a terra no milênio. Imagine, se em ambientes como esse ele fez o que fez. Então, por favor, por isso que eu quero que você atente para essa reflexão. Vamos pensar com coerência, porque esse versículo primeiro é muito importante. Então deixe-me seguir na leitura para que nós façamos a nossa oração antes de iniciarmos, ou reiniciarmos, ou retomarmos o nosso estudo. Versículo 2: E abriu o poço do abismo, e deste subiu uma fumaça como de um grande forno. O sol, o ar, se escureceram por causa da fumaça do poço, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não ferisse a erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem qualquer árvore. Preste atenção, irmãos. Mas somente os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Tem muitos irmãos que acreditam, e eu tenho provado, mostrado, em várias oportunidades, que a igreja estará aqui no tempo da grande tribulação. E tem irmãos que dizem que não estão, mas eles nunca conseguiram provar no livro de Apocalipse o contrário. Esse texto é um deles, que ele diz assim: mas somente os homens que não têm o selo de Deus. Quer dizer que aqueles que têm o selo de Deus estarão aqui, e em cada uma das trombetas nós podemos ver isso com clareza, essa também, porque vai ter uma separação de quem serve a Deus e quem não serve, quem tem um selo e quem não tem. Quem não tem o selo de Deus serão atormentados, sentirão na sua alma, na sua carne, dores como a ferroada de um escorpião. Vamos parar nesse texto aqui, para fazermos oração e retomarmos o nosso assunto. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez no nome do Teu Filho Jesus, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua sabedoria, pedimos a inspiração do Teu Espírito, para que esta reunião seja tomada pela presença do Senhor na Tua palavra. Não somente, Senhor, na voz, mas também nos nossos ouvidos, porque queremos ter ouvidos que possam Te ouvir. Unge os nossos ouvidos nesta noite, neste lugar. Nós Te rogamos, Senhor, abençoe o Teu povo aqui nesta reunião. Senhor, derrama a Tua palavra, que ela caia sobre nós como maná que nos alimenta, como a espada que penetra, como a semente que é plantada, e que ela produza o fruto que glorifica e que honre o Teu nome. Nós oramos a Ti juntos em uma só voz nesta noite, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Pois bem, meus amados em Cristo, como eu disse, essa trombeta precisa ser lida e estudada com muito cuidado. Vamos por partes. Semana passada vimos esses 2 versículos. Agora vamos ver a partir do versículo 2 sobre esse poço do abismo. Então nós já vimos alguns pontos importantes. Vamos ver agora sobre esse poço do abismo. Deixe-me mostrar mais um texto aqui em Apocalipse capítulo 9. Veja o versículo 11, por favor. Está falando dos gafanhotos, que tem cauda como escorpiões. Ele tem
eles têm uma descrição que nós vamos ver numa outra oportunidade. Porém aqui, eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo 11, que está concluindo sobre a descrição desses gafanhotos. Diz assim: e eles têm por rei o anjo do abismo, cujo nome em hebreu é Abaddon, e em grego Apolion. Vamos adicionar 2 versículos a mais sobre esse poço do abismo no livro de Apocalipse. Capítulo 11. Versículo 7. Quando tiverem acabado o seu testemunho, está falando das 2 testemunhas, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, vencê-los-á, matá-los-á. E ainda, capítulo 17, versículo 8, apenas para adicionar esses 2 textos a este assunto do poço do abismo do capítulo 9. Versículo 7 do capítulo 17. Me perdoe, versículo 8 do capítulo 17, está assim: a besta que viste era, e não é, está para subir do abismo e ir para a perdição, e os moradores da terra, aqueles cujos nomes não estão escritos desde a fundação do mundo no livro da vida, assombrar-se-ão vendo a besta que era, e não é, e ainda que seja, iminente sua presença. Meus irmãos e irmãs, coloquei esses 2 textos ao assunto do capítulo 9, sobre esse poço do abismo, para que nós tenhamos pelo menos uma ideia da atmosfera, da natureza, do caráter desse poço do abismo. A palavra abismo aqui vem do texto, vem do termo original, que fala de uma profundidade imensurável. Uma profundidade imensurável. Na língua grega também, abismo descreve uma fenda que existe nas profundezas da terra. A palavra poço aqui é muito importante, porque é a palavra freatos, da onde vem a ideia de lençóis freáticos. Preste atenção nisso. É muito significativo, irmãos. Por isso nós temos que caminhar bem devagar na leitura e na exposição dos termos, para entendermos o quadro que está exposto nesse capítulo 9. Como já disse, dos capítulos de Apocalipse, esse é um dos que requer muito cuidado na sua leitura, na sua interpretação e na sua aplicação. Então aqui nós temos profundidade mensurável, uma profundidade que se encontra abaixo dos lençóis freáticos. Curioso isso. Aí, por favor, essa palavra Abaddon que nós lemos aqui no versículo 11. Abaddon, muito importante isso. Porque quando você quer entender o abismo, você sabe que a ideia aqui é de profundidade, é para baixo. A ideia é de algo que está abaixo dos oceanos, abaixo dos lençóis freáticos. Essa é a parte, talvez essa ideia de abismo, ela é configurada por essas 2 partes. A parte superior é os lençóis freáticos, suas profundezas. E essa parte inferior é o Abaddon. A palavra Abaddon, o Apolion, significa destruição. É uma palavra que tem o seu peso figurado aqui neste capítulo. Por favor, vem comigo em Apocalipse capítulo 20, vamos amplificar dentro do livro de Apocalipse a ideia deste assunto. Apocalipse capítulo 20, o versículo 13. Vocês precisam atentar para os detalhes para que este quadro fique bem claro para vocês. O que é este poço do abismo? Na verdade, irmãos, o que a Bíblia transmite para nós é uma ideia, é uma realidade. O que nós precisamos capturar isso, não é ficar preso em particularidades insignificantes, é perceber o verdadeiro sentido espiritual da realidade daquilo que a Bíblia está comunicando para nós. Então
Então vamos agora avançar um pouco mais sobre esse assunto do poço do abismo. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. O mar entregou os mortos. Observe isso, irmãos. O mar entregou os mortos que havia nele. A morte e o Hades entregaram os mortos que havia neles e foram julgados cada um segundo suas obras. Não vou fazer a interpretação desse texto, apenas vou usar ele como que uma luz para jorrar sobre essa frase, poço do abismo. Um outro texto, poderíamos até citar mais dois. Um está em Efésios 4:9, quando fala das regiões inferiores da terra. Mas eu vou citar esse aqui de Romanos, capítulo 10, para a gente fazer um quadro e fazer uma aplicação, para a gente avançar. Romanos 10, versículos 6 e 7 está assim: mas a justiça que procede da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Então você está vendo aqui a palavra abismo? Irmãos, irmãs, juntemos todos esses textos, e ainda podemos adicionar aqui Efésios 4:9, as regiões inferiores da terra. Significa que este lugar é o lugar aonde Cristo um dia desceu, aonde todos os mortos sem Cristo estão. É deste lugar. É aqui que Satanás governa. É aqui que ele tem o seu trono. É aqui que ele se encontra. É aqui que ele está. Quando você tenta, irmãos, perceber de maneira geográfica, eu não quero que vocês percam tempo com isso, porque não é interessante pensar nisso, nem perder tempo com isso. Porque a grande pergunta é: onde que é o inferno? E talvez, se vocês se prenderem a isso, vão ficar maquinando onde que é o inferno. Eu pouco me interesso em saber onde é o inferno, porque lá Cristo já foi no nosso lugar, e dali ele tomou as chaves, isto é, ele tem toda a autoridade lá, e nós não vamos passar por lá. Lá não é o lugar que deve ser o lugar do nosso interesse particular. O lugar do nosso interesse particular é a glória, é o trono de Deus, é as regiões celestiais. Mas, se você observar, tudo que nós lemos aqui, poço, freatos, poço do abismo, essa palavra abismo e poço, então dá a ideia de que existe a parte superior e a parte inferior. A parte superior talvez seja essa questão do mar, e a parte inferior seja esse lugar onde está o trono de Satanás, e podemos chamar aqui também o lugar do Hades, ou o Tártaro, que é o outro lugar onde estão os mortos, onde Cristo esteve. Mas observe bem, vou colocar dois textos para vocês, apenas anotem. Um está em Gênesis capítulo 7, versículo 11, quando vai falar do dilúvio, diz assim que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, aí diz assim: nesse dia romperam-se todas as fontes. Observe essa frase, está aí na sua Bíblia, Gênesis 7:11, romperam-se todas as fontes do grande abismo. Percebe? Do grande abismo. Capítulo 8 de Gênesis, versículo 2, aí está assim: e fecharam-se todas as comportas do abismo. Quer dizer, as águas do dilúvio, elas vieram das profundezas da terra e também daquela abóbora aquática, que é descrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 6. Havia uma abóbora aquática sobre a terra, e essas águas vieram, e também as águas das profundezas do abismo. Por que eu estou citando isso? Só para lhes mostrar que existe uma relação do abismo com as profundezas das águas, do mar, ou dos lençóis freáticos, um ou outro. Percebe? Deixe-me citar alguns textos mais. Jó, capítulo 38, e o versículo 16, está assim: acaso entrastes
nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo. O mais profundo do abismo, ou os mananciais do mar. Vê a conotação, vê a ligação? Deixe-me colocar um outro texto. Salmo 104 e o versículo 6. Está assim: tomaste o abismo por teu vestuário. Aí ele prossegue dizendo: e a cobriste, e as águas ficaram acima das montanhas. Agora, tomaste o abismo por teu vestuário, e a cobriste, e as águas ficaram acima da montanha. Você vê a ligação de águas e abismo? Mais um outro texto, Isaías capítulo 51, e o versículo 10, diz assim: não secou tu, ou não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo. E por último, Jonas, capítulo 2, o versículo 2 e o versículo 5. Diz assim: e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu no ventre do abismo. Por que, irmãos, eu estou citando tudo isso? Para vocês refletirem um pouco. Que existe, sim, uma realidade, uma descrição bíblica geográfica deste lugar. Ele não é um lugar que a Bíblia descreve apenas de forma figurada. Ele existe. Então ele se encontra em algum determinado lugar geográfico que Deus estabeleceu ali. E aqui nós temos a descrição deste lugar por todos esses textos. Então o que quer dizer tudo isso, irmãos? Que essa frase, poço do abismo, ela é de grande significado. E é daí que vai surgir estes espíritos malignos. Vamos apenas só concluir que existe uma íntima relação entre o mar e o abismo. Segundo, essa parte superior é descrita por essas águas do mar. Essa parte inferior é o Abadom, é o lugar da destruição. Tendo toda essa visão, retornemos aqui, irmãos, por favor, para o capítulo 9 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. Deixe-me colocar um detalhe deste contexto que está dentro do assunto de hoje. Observe bem, Apocalipse 9:1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída. Lembre-se que eu disse para vocês, preste atenção. Vamos examinar a palavra caída do céu. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Meus irmãos e irmãs, encorajo vocês a serem cuidadosos na leitura, mais do que vocês podem ser. Então, como que eu posso ser cuidadoso na leitura, mais do que eu posso ser? Pedindo ao Espírito Santo que te ajude, porque, por um lado, nós podemos ter grande zelo, mas de nada valerá o nosso zelo se o Espírito Santo não puder nos ajudar. A gente não pode ler a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo, porque se nós lermos a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo, vamos ler com a mente, e não vamos entendê-la no nosso espírito. Então vamos mais do que podemos fazer, pedir ajuda. Senhor, revela-te a nós, abre os teus céus, nos ajude a ver. Observe essa palavra aqui, irmãos, dada, foi-lhe dada, está vendo aqui? O que quer dizer isso, irmãos? Muito. Nós sabemos que dentro do período da grande tribulação, nesta quinta trombeta, lembre-se, mais uma vez, recorde, irmãos, a primeira trombeta, uma chuva de granizo. A segunda trombeta, o que vai acontecer, irmãos? Tanto a segunda como a terceira trombeta, elas têm um grande significado. É o juízo de Deus sobre as águas. Primeiro, irmãos, sobre o mar, provocando uma grande mortandade, grandes desastres, tsunamis. É a segunda trombeta. A terceira trombeta, a Bíblia diz que Deus vai ferir as fontes das águas, e muitas pessoas também morrerão. A quarta trombeta, aí vai ser o cosmo,
o sol e a lua serão feridos, a terra será tomada de uma grande treva, ou trevas. Quando você olha para essas 4 trombetas, imagine o clima de desolação, o clima de insegurança, de terror, de angústia, que o mundo estará vivendo. Some-se isso agora, irmãos, que demônios virão, demônios que nunca pisaram nessa terra, virão a esta terra com o único propósito de não matar os homens, mas de afligir suas almas, angustiá-los. O mundo estará tomado de perplexidade. Agora, demônios do inferno, que nunca estiveram aqui, com o próprio Satanás, virão para essa terra, para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. Por favor, irmãos, vamos ser sóbrios, cuidadosos na nossa reflexão. Medite. Se hoje nós podemos dizer, o mundo está em crise. Que crise, irmãos? Crise vai estar nesse tempo. As coisas hoje estão muito difíceis. Irmãos, nós estamos vivendo um verdadeiro jardim, regado de todas as coisas boas, se compararmos com esse tempo. Ah, mas estamos passando por lutas. Lutas você vai ver nesse tempo aqui, de grande tribulação, onde as pessoas não terão aonde se agarrar, as pessoas não terão socorro nenhum, só haverá socorro para aqueles que têm o selo de Deus. As pessoas vão procurar socorro e não vão ter socorro. Essa história que vai ter conversão aqui, que conversão? Deus diz, irmãos, que as pessoas que não têm o selo dele serão atormentadas. Agora é o tempo da graça, agora é o tempo do socorro, agora é o tempo das pessoas correrem para o Senhor. Naquele dia ou naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, e a morte vai fugir deles, diz o texto. Eu sei que é uma linguagem figurada. Meus irmãos, vou te ajudar a pensar mais. Você consegue imaginar a vida de 10 anos atrás, ou de 10 anos atrás até aqui? Você pode pensar assim, dá para imaginar. Tivemos um governo de muita prosperidade. Hoje nós sabemos que toda aquela prosperidade era uma terrível e maligna máscara política, econômica, social e tudo mais. Hoje nós estamos vendo que a máscara foi tirada, porque era um mundo de mentiras, de engano que nós estamos vendo hoje. Irmãos, eu falo para vocês, então tivemos tempos bons, né? Entre aspas, tivemos sim, não vamos ser também tolos, por mais que a gente não concorde com ideologias e outras coisas mais, mas teve sim. Mas de lá para cá, o mundo melhorou? Não vamos pensar em Brasil, vamos pensar no mundo. O mundo melhorou, o mundo se tornou um lugar melhor, as pessoas estão mais conscientes hoje, as pessoas estão mais moralistas, a moral do mundo se elevou, a sociedade hoje é mais consciente em relação à sua vida futura, à eternidade com Deus. Os homens são mais quebrantados? Não, de forma alguma, meus irmãos e irmãs. O mundo piorou em todas as suas instâncias, o mundo piorou em todas as suas esferas, porque o mundo caminha para isto. Falo para vocês aqui, no nome de Jesus, que privilégio nós aqui, esses poucos, estamos tendo de ouvir esta palavra. Talvez para muitos não vai fazer diferença agora, mas vai chegar um dia, aquilo que está em Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Um dia nós vamos ver o fruto que o Senhor vai colher desta palavra, vocês vão se lembrar daquilo que o Senhor lhes falou hoje. Então, meus irmãos, veja, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele recebeu autoridade sobre o poço do abismo. Essa palavra dada é muito importante, irmãos, porque Satanás, ele não é um ser livre. O único ser livre de todo o universo é Deus. Só Deus é livre, só Deus é soberano, só Deus é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Satanás não.
Satanás é um ser criado. Satanás, ele não faz o que ele quer. Ele não faz o que ele quer, ele não é absoluto. Ele tem um poder para fazer aquilo que Deus determina. Fala para vocês, Satanás é um servo fracassado na mão de um Deus poderoso. Foi-lhe dada, essa palavra dada tem que ter peso na nossa mente, no nosso coração. Deixe-me adicionar um texto aqui em Apocalipse, capítulo 1, por favor. Eu creio que esses dois textos precisam ser lidos ou configurados, para que nós tenhamos uma visão da grandeza dessa palavra dado, dessa frase, foi-lhe dado. Capítulo 1, versículo 18 aqui de Apocalipse. Eu sou aquele que vive, estive morto, e eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que tem? Há uma diferença grande. Eu tenho e foi dado. Para Satanás foi dado. Mas o único que tem essa chave é o nosso Senhor Jesus. Essa visão não pode, irmãos, sair dos nossos olhos de maneira alguma. Observe isso. Foi dado. Isso é muito importante para nós. Se nós perdemos isso de vista, quando você junta esses dois textos com segurança, você vê que Satanás, ele sai do poço do abismo. Ele sai porque Deus o libera. Segundo, ele tem uma autoridade que também lhe é dada. Ele não tem uma autoridade como Cristo tem. Jesus disse assim em Mateus 28, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Satanás não tem toda a autoridade. Ele tem uma autoridade limitada dentro de um tempo limitado para um propósito limitado. Aí veja, irmãos, você vê aqui, dada a chave do poço do abismo. Quando você vê essa palavra-chave, biblicamente falando, a palavra-chave fala de autoridade. Então veja, ele não é livre. O poder não é algo inerente à natureza de Satanás. Não. O poder que ele tem, a autoridade que ele tem, é uma autoridade dada, permitida por Deus. Agora, veja os versículos 4 e 5, aqui do capítulo 9. E foi-lhes dito que não ferisse a erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem qualquer árvore, mas somente os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes concedido, que frase importante, foi-lhes dito e foi-lhes concedido, duas frases que nós temos que sublinhar, irmãos. Concedido, não que os matasse, mas que os atormentasse durante 5 meses. E seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere o homem. Então, irmãos, é de fundamental importância nós notarmos aqui essas duas frases, foi-lhes dito e foi-lhes também dado. Como já disse algumas vezes aqui nesta noite, Satanás agirá dentro do limite estabelecido por Deus. Satanás está debaixo da voz de Deus, foi-lhes dito. Isso é importante, irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos que viver a vida cristã com segurança. Deus não nos deixou a ermo aqui. Ele tem o controle de tudo, até mesmo das obras do mal. Não é Ele que as executa, é o inimigo, porque essa é a sua natureza. Deus está dando tempo para esse mundo se arrepender. Meus irmãos e irmãs, vocês, todos nós, temos que orar para que os profetas de Deus levantem, para que os mestres se levantem, porque a mensagem tem que ser anunciada, e o ensino tem que ser proclamado, porque senão, irmãos, este mundo estará em trevas. E Deus diz para nós, como Ele disse a Ezequiel, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, este ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue dele eu requererei das tuas mãos. Ah, meus irmãos, nós temos que pedir ao Senhor, Senhor,
unge os meus lábios, unge a minha mente, unge o meu coração, para que eu possa proclamar a tua palavra a todos aqueles que estão ao meu redor, porque esse dia chegará, irmãos. Esse dia chegará, e o Senhor diz que aqueles que não tiverem o selo de Deus serão atormentados. O que nós vamos fazer, irmãos? O que nós vamos fazer? Deus pode requerer o sangue de muitas pessoas das nossas mãos hoje, pessoas que estão do nosso lado, e nós não falamos nada. Não é debater a Bíblia, não é ficar debatendo, é proclamar a palavra. A própria palavra é vida, ela vai executar. Ela não precisa que eu e você argumente a favor dela. Esta palavra, quando for liberada de maneira ungida, ela vai penetrar, ela vai fazer a obra que tiver de fazer, ela vai quebrar os grilhões que tiver de quebrar, ela vai curar as feridas que tiver de curar, ela vai convencer o homem do pecado, ela fará com que o coração do homem se quebrante e se volte para Deus. Então veja, irmãos, chaves da morte e do inferno. Impressionante isso. Agora, vejamos esses versículos 3 a 5, que fala desses gafanhotos. Estão vendo aqui? Desses gafanhotos que saem do abismo, quando a estrela caída desce, ou surge, emerge, aliás, porque a palavra caída se refere àquilo que está em Isaías 14, Ezequiel 28, ele foi lançado da glória de Deus, do trono ou da esfera celeste, do reino de Deus, na eternidade passada, para o abismo. Mas um dia ele vai sair dali, por um curto espaço de tempo, segundo esta quinta trombeta. E ele vai comandar alguns dos anjos, que não estão descritos ali em Efésios capítulo 6. Alguns demônios, espíritos malignos, que virão como gafanhoto. Essa palavra gafanhoto, irmãos, é uma palavra que tem um significado profético. Se você voltar aí no livro de Êxodo, o capítulo 10, você vai encontrar a 8ª praga. Mais uma vez, eu quero repetir, se você quer estudar, entender a natureza dessas trombetas, a explicação dessas trombetas, você tem que entender as pragas do Egito. Aquelas pragas do Egito, algumas delas são luz de Deus para interpretar estas trombetas. Então, meus irmãos e irmãs, vamos prestar atenção nisto. Por favor, Êxodo capítulo 10, vamos ler os versículos 14 e 15 apenas. É a 8ª praga. Vamos buscar a luz do Senhor que precisamos para entender essa trombeta aqui nesses textos, nesses 2 versículos. E subiram os gafanhotos sobre a terra do Egito, e pousaram sobre todo o país do Egito. Eram tão numerosos como nunca houve antes, nem haverá depois. Como esses não. Porque esses gafanhotos aqui são gafanhotos literais. Porque cobriu a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e consumiram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixaram a chuva de granizo. Porque é uma praga anterior. Nada verde ficou na árvore, nem nas ervas do campo, por toda a terra do Egito. Irmãos, observe, aqui está a 8ª praga, e nós estamos estudando a 5ª trombeta. Existe uma relação. O que vai nos falar esses gafanhotos desta 5ª trombeta? De uma ferocidade, demônios com uma ferocidade destrutível. Esses espíritos estão aprisionados, e eles um dia serão libertados. E Satanás, essa estrela caída, sairá do poço e vai comandar esses espíritos de tormento. E por que gafanhotos? O que biblicamente nós podemos entender sobre isto? Vou citar um texto. Joel capítulo 1. Escrevam aí, irmãos. Olhe bem, nessa 5ª trombeta, sobre esses gafanhotos, escrevam esses textos. Êxodo capítulo 10. Você pode ler toda essa parte, desde o versículo 1, se você preferir, que abrange essa 8ª praga,
em Êxodo capítulo 10. E agora, por favor, como que uma moldura sobre esses textos, Joel capítulo 1 e o versículo 4. Diz assim: o que deixou o gafanhoto migrador, cortador, comeu o migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. O que deixou o devorador, comeu o destruidor. Então, o que vai nos falar, gafanhotos, irmãos? Justamente disto, de destruição, de um poder satânico que tem o propósito de devorar. Aqui nós podemos ver que esta trombeta descreve a pior crise econômica do mundo. O mundo vai passar por uma crise econômica, como nós nunca vimos. Está descrito nessa trombeta, nesta palavra gafanhotos, porque eles vão vir para poder atormentar. Os homens estarão atormentados como? Quando as pessoas não tiverem o que comer, quando as pessoas não tiverem como pagar, quando as pessoas tiverem dinheiro para comprar e não vai ter o que comprar, quando as pessoas nesse mundo olharem e ver tudo devastado, o granizo destruiu tudo, as fontes das águas foram todas contaminadas, o comércio aniquilado, o mundo devastado. Esta, irmãos, é a visão de Apocalipse aqui nessas 5 trombetas. E agora, especialmente nesta quinta, aqui nós temos esses gafanhotos que virão, como aqueles gafanhotos do Egito, veio e destruiu toda a plantação, toda a agricultura. Aí a Bíblia diz que esses gafanhotos virão para atormentar. Nunca mais houve algo como aquela praga do Egito. Daquela maneira literal, não. Temos visto algumas coisas, mas nunca como aquela. Agora veremos algo muito pior do que aquilo. Porque vamos ver, irmãos, o juízo de Deus sobre as nações nessa quinta trombeta, trazendo uma crise econômica global. E as pessoas ficarão atormentadas. Veja, irmãos, foi-lhes dito, versículo 4, foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Vamos colocar um texto para interpretar essa frase aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Que lindo esse texto. Olhe bem esse texto, Apocalipse 7, 3. Nós sabemos que este texto de Apocalipse capítulo 7, ele se encontra no início do tempo da grande tribulação. Quando os anjos estão preparados, os anjos, veja, por favor, irmãos, cuidadosamente, eu vou falar isso de maneira panorâmica, mas se você quiser, puder, eu te encorajo, veja isso na leitura, leia todo o capítulo 7, o capítulo 8, ou pelo menos todo o capítulo 7, o capítulo 8 até o versículo 5, quando vai iniciar as trombetas. Então vamos entender o capítulo 7. Nós sabemos que está no 6º selo, e o 6º selo tem um conteúdo que são 7 trombetas, e aqui finaliza o 6º selo, e começa as 7 trombetas no capítulo 8, preste atenção. Aí diz que os anjos estão prontos para trazer dano à terra. Aí Deus diz assim: não danifiqueis a terra, ainda não era tempo. Irmãos, por favor, vamos ver isso com cuidado. Deus diz: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O que esse texto está dizendo? É uma profecia. Meus irmãos, antes de começar o juízo de Deus sobre essa terra, Deus vai fazer algo com a igreja. Deus vai separar de maneira distinta a igreja nessa terra. Eu quero que vocês olhem para essa frase: até. Deus não vai começar nada do seu juízo nesse mundo, enquanto Ele não tiver um povo separado nessa terra. Ele diz para os anjos: não danifiqueis nada. Primeiro Ele vai separar os seus servos. Ele vai separar, Ele vai selar. Sabe por quê? Porque os seus servos não sofrerão nenhum dano da ira de Deus sobre as nações. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Chuva de granizo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a
sombra do Onipotente pousa sobre ele. Está vendo, irmãos? Deus vai nos guardar debaixo das asas do seu poder, da sua graça, do seu amor. Irmãos, o Salmo 91 diz que haverá trevas. Nós vamos andar e não vamos tropeçar em nenhuma pedra. Veja bem, nós não iremos tropeçar em nenhuma pedra. São promessas que nós vamos ver e viver. Esse será o tempo que a igreja experimentará o maior avivamento da sua história. Um avivamento muito maior, irmãos, em termos de glória, em termos de graça, em termos de expectativa, como foi aquele tempo da igreja primitiva. Amém, glórias a Deus pelo tempo da igreja primitiva, mas esse tempo será mais significativo, porque estará aqui justamente a igreja que vai apressar a volta do Senhor Jesus. Não eram eles? Nós. Irmãos, deixe-me dizer para vocês, com toda a convicção do meu coração, santos no passado, morreram anelando viver esses dias. Muitos morreram, deram suas vidas para viver esse tempo que nós, possivelmente, eu creio, viveremos. Sabia disso? Santos morreram querendo viver esse tempo, mas não foram eles, nós. Uma igreja que está passando por um tempo de terrível apostasia, de profundo desânimo, de frieza, de terríveis contradições, tempo de incredulidade, mas há um povo aqui que vai ser selado, Deus vai separá-los, o mundo será julgado, eles vão ver, eles vão passar por tudo isso, mas como Daniel foi guardado na cova dos leões, seremos nós também, irmãos. Seremos nós não vamos ser guardados fora, nós vamos ser guardados dentro, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram guardados da fornalha, não fora, dentro. Nós vamos conhecer a vida do quarto homem de maneira mais profunda naqueles dias. Vamos conhecer mais da sua face, mais da sua pessoa, mais da sua palavra, mais da sua vida. Não haverá necessidade que ninguém ensine o seu irmão. Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão naquele dia, diz o Senhor. Será um tempo de avivamento interior profundo, de uma expectativa muito forte sobre a vinda do Senhor, de um amor sem reserva. Naquele tempo, irmãos, naquele tempo nós vamos olhar uns para os outros com uma alegria, com fervor, com uma comunhão, como nós nunca tivemos, de amor, de cuidado, de partir o pão, de exercer mutualidade, de cuidar mesmo, de colocar no colo, nos braços, consolar, confortar, mas estar juntos como a igreja do Senhor nessa terra, como um povo exclusivo, como um povo especial, como um povo adquirido, como um povo de boas obras. Olhe bem, irmãos, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aí diz assim lá no versículo 4 do capítulo 9, tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, esses vão ser atormentados. Amados irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e saber que tudo está se cumprindo. Onde a palavra de Deus mentiu? Onde? Onde foi que a palavra de Deus não se cumpriu? 600 fatos diretos sobre a primeira e segunda vinda do Senhor, todos aqueles concernentes à primeira vinda se cumpriu. Tudo que foi profetizado em Daniel, irmãos, em tempos que nós podemos olhar para a história, se cumpriram. Nosso Senhor Jesus faz menção da desolação, que Daniel menciona no capítulo 9, que iria acontecer no ano 70, se cumpriu. Onde que a palavra de Deus errou? Qual é o lugar nela aqui que não está claro para nós? Onde é que Deus está ocultando alguma coisa? Ele não está ocultando nada, Ele está mostrando sua face, seu amor. Então nós temos que alegrar o nosso coração, irmãos, pelo privilégio de estarmos vivos e recebermos do Senhor sua palavra. Então veja isso, irmãos. Deixe-me colocar um texto para nós encerrarmos a palavra por hoje. 1 João,
Deixa eu me encontrar um texto aqui, irmãos. Quero que vocês vão embora olhando para esse texto. Capítulo 1, versículo 18. Vamos até o 20. E diz assim: filhinho, já é a última hora. Como ouviste que o anticristo vem, até agora surgiram muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas saíram para que se manifestasse que não são dos nossos, mas vós tendes, observa esse texto, irmãos, mas vós tendes a unção dos santos, e sabeis todas as coisas. Vamos para o versículo 27 e o 28. E quanto a vós, a unção que recebeste dele permanece em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas como sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, assim também permanecei nele, segundo ele vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando se manifestar, tenhamos confiança, e em sua vinda não sejamos envergonhados por ele. Meus irmãos, olha a clareza desses textos. O anticristo vem, ele vai vir. Hoje nós já vemos o seu espírito de engano, a sua plataforma sendo formada, o seu sistema está aí. Mas olha o que diz: nós temos a unção do santo, não temos o direito de sermos ignorantes, porque a unção está nos ensinando. Não há necessidade que ninguém venha nos ensinar, mas que o Espírito Santo, que essa unção do alto, venha nos ensinar. E ele diz que a unção que recebesse dele tem que permanecer em nós. Não tem necessidade, irmãos, de ninguém nos ensinar, a não ser o Espírito de Deus, esta unção divina. Aí ele diz no versículo 28, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e em sua vinda, não sejamos envergonhados por ele. Então, irmãos, o Senhor diz para nós, que ele tem nos dado do seu Espírito, da sua unção, para nós conhecermos ele, sua vontade, e para que nós permaneçamos nele, porque o anticristo está aí. E se nós não permanecermos sendo guiados por esta unção, um dia nós seremos envergonhados diante dele. E a grande vergonha, sabe o que é, irmãos? É você ver que o seu irmão está com o selo de Deus e você não está. Eu falo essa palavra você aqui com muito cuidado, com muito temor. Vamos ser cuidadosos, irmãos, vamos ser zelosos. Lembra quando o Senhor Jesus diz: serão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Serão dois em casa, um será tomado, outro será deixado. Então, irmãos, não é porque você nasceu no lar cristão, não é porque você congrega em tal lugar, não é porque você ouviu tal palavra, não é porque você leu a Bíblia, é se você tem a unção, se essa unção permanece em você, porque se ela permanece, você jamais estará envergonhado diante dele. Que o Senhor possa ganhar o nosso coração com esta palavra nesta noite, que ele nos abençoe de maneira poderosa, porque precisamos tanto, irmãos, da ajuda do Senhor nesta palavra. Que assunto maravilhoso, importante para a igreja, esse assunto do capítulo 9, nesta quinta trombeta. Que Deus nos abençoe, que ele venha falar poderosamente no vosso coração. Se o Senhor permitir, na próxima quinta nós estaremos aqui para continuarmos este assunto. Vamos terminar nossa reunião, vamos estar orando, adorando o Senhor na liberdade que ele tem nos dado.